Me chamo de Ana Maria Gomes Carvalho, sou do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia da Universidade Federal do Oeste do Pará. E meu trabalho está intitulado como Associação entre Condições Climáticas e Internações por Doença Respiratória no Centro da Amazônia Brasileira. Bom, a região amazônica, ela possui um clima que é considerado propício ao desenvolvimento de vetores de doenças sensíveis ao clima, podendo ser ocasionados devido aos eventos extremos, como inundações ou fatores de mudanças bruscas de temperatura. Variáveis meteorológicas como temperatura, umidade relativa e precipitação fluvial são os principais alvos de análise de pesquisas que correlacionam saúde e clima. Logo, se faz necessário compreender esse grau de associação entre esse processo de influência acontece. E com isso, o objetivo do nosso trabalho é analisar a associação entre variáveis meteorológicas e internações hospitalares de crianças por pneumonia na região metropolitana, na cidade de Santarém, localizada no centro da Amazônia brasileira no período de 2008 a 2022. E a metodologia do trabalho está dividida em área de estudo, dados de internações, dados meteorológicos e análise estatística. Na área de estudo, se dá no município de Santarém, localizado na região oeste do Pará, que compõe aí mais de 300 mil habitantes. Nos dados de internações e dados meteorológicos, os registros de internações foram provenientes dos DataSUS, no período de 2008 a 2022, e os dados meteorológicos foram retirados do Instituto Nacional de Meteorologia. E aí, com isso, as análises estatísticas foram utilizadas foram de maneira descritiva e foram utilizados o coeficiente de correlação de Pearson, que mensura a direção de grau de relação linear entre duas variáveis. E com isso os gráficos foram construídos com auxílio do software, que é a versão 4.3.2. E dentro dos nossos resultados e discussões, foram feitos 2 gráficos durante todos os meses, dos anos de 2008 a 2022, e outro gráfico anual. E aí, com isso, observar a primeira figura dos meses, é possível constatar que ao longo do ano a variabilidade é alta em todos os meses, mas destaca o mês de junho como um dos maiores valores medianos. E aí, na figura 1B, observa-se que a série temporal apresenta 2 momentos distintos, que são os maiores valores, que são visualizados nos anos iniciais, e ocorre um decréscimo a partir do ano de 2013. Ressalta-se novamente o aumento do número dos casos a partir do ano de 2021, que possivelmente pode ter relação com a pandemia do Covid-19. E Gomes, de 2016, ele associa o aumento das internações por doenças respiratórias em Santarém do Pará ao mês de junho, devido à sua ocorrência acabar acontecendo, que é um período de transição entre o período mais chuvoso e o período menos chuvoso. E aí, com isso, na figura 2, observa-se que a correlação entre o clima e a doença tem-se a precipitação máxima, a temperatura máxima, a umidade relativa e com pneumonia. Nesse gráfico, verifica-se que as variáveis meteorológicas elas são fortemente correlacionadas, mas que está associado com as internações ocorre na categoria mais fraca, e aí moderada na relação entre precipitação e umidade relativa do ar, ressaltando que ocorreu uma correlação direta com a precipitação inversa e com a umidade, o que significa que que aumentar as chuvas ou diminuir a umidade relativa do ar das internações de crianças de 0 a 9 anos, a pneumonia ela tende a aumentar.
E aí, com isso, conclui-se que existe uma associação entre precipitação e a umidade relativa do ar e as internações de crianças 0 a 9 anos por pneumonia na cidade de Santarém. E aí, com isso, considera-se que a classificação dessas correlações nas categorias fraca e moderada, elas ocorrem devido a essa relação não atender esse padrão linear, o que significa como sugestões para próximos trabalhos a utilização dessas técnicas não lineares para a investigação dessa relação.